Consumia-se agora no zelo pela disciplina, contra o ministro da guerra, e pela Constituição, contra Bonaparte. Enquanto a 10 de outubro uma ala da cavalaria levantava o brado: Vive Napoleão! Vivem les saucissons! Changarnier providenciou para que pelo menos a infantaria que desfilava sob o comando de seu amigo Neumayer mantivesse um silêncio glacial. Como castigo, o ministro da guerra, por instigação de Bonaparte, retirou ao general Neumayer o seu comando de Paris, a pretexto de nomeá-lo general comandante da 14ª e 15ª divisões militares. Neumayer recusou-se a mudar de posto e teve, portanto, que demitir-se. Changarnier, por seu turno, publicou a 2 de novembro uma ordem do dia em que proibia as tropas de participar de tumultos políticos ou de qualquer espécie de manifestações enquanto estivessem em armas. Os jornais do Eliseu atacaram Changarnier. Os jornais do Partido da Ordem atacaram Bonaparte. A comissão permanente realizou repetidas reuniões secretas, nas quais propôs repetidas vezes que a pátria fosse declarada em perigo. O exército parecia dividido em 2 campos hostis, com 2 estados maiores hostis, um no Eliseu, onde residia Bonaparte, o outro nas Tulherias, quartel-general de Changarnier. Parecia faltar apenas que a Assembleia Nacional se reunisse para que soasse o sinal da luta. O público francês julgou esses atritos entre Bonaparte e Changarnier como aquele jornalista inglês, que os caracterizou com as seguintes palavras: as criadas políticas da França estão varrendo a lava ardente da revolução com vassouras velhas, e discutem entre si enquanto executam sua tarefa. Enquanto isso, Bonaparte apressava-se em destituir o ministro da guerra, d'Autpoul, despachá-lo a toda a pressa para a Argélia, nomeando o general Chiran para substituí-lo no ministério. A 12 de novembro enviou à Assembleia Nacional uma mensagem de prolixidade norte-americana, sobrecarregada de detalhes, redolente de ordem, desejosa de reconciliação, constitucionalmente aquiescente, tratando dos mais variados assuntos, exceto das questions brulantes do momento. Como que de passagem, observava que segundo as disposições expressas da Constituição só o presidente podia dispor do exército. A mensagem terminava com estas palavras grandiloquentes: acima de tudo, a França exige tranquilidade. Preso, porém, por um juramento, manter-me-ei dentro dos estreitos limites que este juramento estabeleceu para mim. No que me diz respeito, tendo sido eleito pelo povo e devendo o meu poder exclusivamente a ele, inclinar-me-ei sempre à sua vontade legalmente manifestada. No caso de decidirdes nessa sessão pela revisão da Constituição, uma Assembleia Constituinte regulamentará a situação do Poder Executivo. Em caso contrário, então o povo pronunciará solenemente a sua decisão em 1852. Quaisquer que possam ser, porém, as soluções do futuro, cheguemos a um acordo para que a paixão, a surpresa ou a violência jamais decidam dos destinos de uma grande nação. O que me preocupa, acima de tudo, não é quem governará a França em 1852, mas como empregar o tempo que me resta a fim de que o período interveniente possa decorrer sem agitação ou perturbação. Abri-vos sinceramente o coração, respondereis à minha franqueza com a vossa confiança, aos meus bons propósitos com a vossa cooperação, e Deus se encarregará do resto. A linguagem respeitável, hipocritamente moderada, virtuosamente corriqueira da burguesia, revela seu significado mais profundo na boca do autocrata da sociedade de 10 de dezembro e no herói de Pequinique de Saint-Amour e Satori. Os burgraves do Partido da Ordem não se deixaram iludir nem um só instante com a confiança que mereciam aqueles derrames do coração. A respeito de juramentos, há muito se haviam tornado descrentes, pois contavam em seu seio com veteranos e virtuosos do perjúrio político. Não lhes passará, tampouco, despercebida a passagem sobre o exército. Observaram com desagrado que na sua enfadonha enumeração de leis recém-promulgadas a mensagem omitia a lei mais importante, a lei eleitoral, com um silêncio estudado, e, além disso, no caso de não se proceder à reforma da Constituição, deixava ao povo a eleição do presidente de 1852. A lei eleitoral era a esfera de chumbo acorrentada aos pés do Partido da Ordem, que o impedia de andar e mais ainda de investir para a frente. Além disso, com a dissolução oficial da Sociedade de 10 de dezembro e a exoneração do ministro da Guerra, d'Autpoul, Bonaparte sacrificará com suas próprias mãos os bodes expiatórios no altar da pátria, embotar a agressividade do choque esperado. Finalmente, o próprio Partido da Ordem procurava ansiosamente evitar, mitigar, atenuar qualquer conflito decisivo com o poder executivo. Temerosos de perderem as conquistas adquiridas contra a Revolução, permitiram que seus rivais carregassem os frutos das mesmas. Acima de tudo, a França exige tranquilidade.
Isto fora o que o Partido da Ordem gritara à Revolução desde fevereiro, isto era o que a mensagem de Bonaparte gritava ao Partido da Ordem. Acima de tudo, a França exige tranquilidade. Bonaparte cometia atos que visavam a usurpação, mas o Partido da Ordem cometia desordem, se levantava um alarido contra esses atos e os interpretava com hipocondria. As salsichas de Sartori mantinham-se quietas como ratos se ninguém falava nelas. Acima de tudo, a França exige tranquilidade. Bonaparte exigia, portanto, que o deixassem em paz para agir como lhe aprouvesse, e o partido parlamentar estava paralisado por um duplo medo, pelo medo de despertar novamente a intranquilidade revolucionária e pelo medo de aparecer ele próprio, aos olhos de sua própria classe, aos olhos da burguesia, como o instigador da intranquilidade. Consequentemente, uma vez que a França exigia acima de tudo tranquilidade, o Partido da Ordem não ousou responder guerra depois que Bonaparte falou de paz. Em sua mensagem, o público que esperara cenas de grande escândalo na reabertura das sessões da Assembleia Nacional viu-se roubado em suas expectativas. Os deputados da oposição, que exigiam fossem apresentadas as atas da Comissão Permanente sobre os acontecimentos de outubro, foram derrotados pelos votos da maioria. Eram evitados por princípio todos os debates que pudessem exaltar os ânimos. Os trabalhos da Assembleia Nacional durante novembro e dezembro de 1850 foram desprovidos de interesse. Finalmente, por volta de fins de dezembro, começaram as guerrilhas sobre uma série de prerrogativas parlamentares. O movimento limitava-se às disputas mesquinhas sobre as prerrogativas dos dois poderes, uma vez que a burguesia liquidara temporariamente a luta de classes, ao abolir o sufrágio universal. Obtivera-se do tribunal um julgamento por dívidas contra Malguin, um dos representantes do povo. Em resposta à solicitação do presidente do tribunal, o ministro da Justiça Rouher declarou que deveria ser emitido o capias, mandado de prisão contra o devedor, sem mais delongas. Malguin foi assim atirado à prisão de devedores. A Assembleia Nacional inflamou-se ao tomar conhecimento do atentado. Não só ordenou que o preso fosse imediatamente posto em liberdade, como enviou seu greffier para que o retirasse à força de Clichy naquela mesma noite. Entretanto, a fim de confirmar sua fé na santidade da propriedade privada e com a intenção oculta de abrir, em caso de necessidade, um abrigo para os Montagnards que se tornassem difíceis, declarou permissível a prisão por dívidas de representantes do povo desde que fosse previamente obtido o seu consentimento. Esqueceu-se de decretar que também o presidente poderia ser encarcerado por dívidas. Destruiu a última aparência da imunidade que envolvia os membros de seu próprio organismo. Recordemos que, agindo por informação prestada por um certo mais, o comissário de polícia Ion denunciará que uma ala dos decembristas planejava assassinar Dupin e Changarnier. Com referência a esse fato, logo na primeira sessão os questores apresentaram uma proposta no sentido de que o parlamento deveria constituir uma polícia própria, paga pela verba privada da Assembleia Nacional e absolutamente independente do chefe de polícia. O ministro do Interior, Baroche, protestou contra essa invasão de seus domínios. Concluiu-se um acordo indigno segundo o qual é verdade. O comissário de polícia da Assembleia seria pago pela verba privada e seria nomeado e exonerado por seus questores, mas só mediante prévio acordo com o ministro do Interior. Nesse ínterim o governo instaurara processo criminal contra mais, sendo fácil apresentar sua informação como falsa e pela boca do promotor público, cobrir de ridículo Dupin, Changarnier, Ion e toda a Assembleia Nacional. Em seguida, a 29 de dezembro, o ministro Baroche escreve uma carta a Dupin, na qual exige a demissão de Ion. A mesa da Assembleia Nacional decide manter Ion em seu posto, mas a Assembleia Nacional, alarmada com a violência com que procedera no caso Malguin e acostumada, quando se aventurava a assestar um golpe contra o poder executivo, a receber 2 golpes de volta, não sanciona essa decisão. Exonera Ion como recompensa por seu zelo oficial, e despoja-se de uma prerrogativa parlamentar indispensável contra um homem que não decide de noite para executar de dia, mas que decide de dia e executa à noite. Vimos como em grandes e importantes ocasiões durante os meses de novembro e dezembro a Assembleia Nacional evitou ou reprimiu a luta contra o poder executivo. Vemo-la agora compelida a empreendê-la pelos motivos mais mesquinhos. No caso Malguin ela confirma o princípio da prisão de representantes do povo por dívidas, mas reserva-se o direito de aplicá-lo apenas aos representantes que não lhe sejam gratos, e negocia esse infame privilégio com o ministro da Justiça.
Em vez de se valer desse suposto plano de assassinato para decretar um inquérito na sociedade de 10 de dezembro e desmascarar Bonaparte irremissivelmente diante da França e da Europa, apresentando sob seu verdadeiro aspecto de chefe do lumpenproletariado de Paris, permite que o conflito desça ao ponto em que a única questão entre ela e o ministro do Interior é a de determinar quem tem autoridade para nomear ou demitir um comissário de polícia. Assim, durante todo esse período, vemos o Partido da Ordem compelido por sua posição ambígua a dissipar e desintegrar sua luta com o poder executivo em mesquinhas contendas sobre jurisdição, chicana, minúcias legais e disputas sobre limitação de poderes, fazendo das mais ridículas questões de forma a substância de sua atividade. Não ousa enfrentar o conflito no momento em que este tem uma significação do ponto de vista de princípio, quando o poder executivo está realmente comprometido e a causa da Assembleia Nacional seria a causa de toda a nação. Fazendo-o daria à nação ordem de marcha, e não há nada que a atemorize mais do que ver a nação movimentar-se. Rejeita, por conseguinte, as moções da montanha e passa à ordem do dia.